Comparar os abismos do oceano profundo com o espaço sideral não é nem de longe um exagero. Esses dois ambientes representam extremos absolutamente inóspitos para o ser humano. No fundo do mar ou no espaço, o único lugar onde alguém pode se sentir relativamente seguro é dentro de uma cápsula confiável, seja uma nave espacial ou um submersível. Os submersíveis, aliás, são comparáveis aos foguetes espaciais em termos de complexidade estrutural e estão entre as máquinas mais avançadas já construídas pela humanidade. Afinal, nas profundezas do oceano, assim como no espaço, qualquer falha mínima pode custar a vida de toda a tripulação. Olá, pessoal! A história dos submarinos está repleta de erros como esses, e muitos deles custaram dezenas, até centenas de vidas humanas. Curiosamente, foi justamente no período pós-Segunda Guerra Mundial, uma era supostamente mais pacífica, que os Estados Unidos e União Soviética acumularam os piores desastres com submarinos. Devido à Guerra Fria, essas duas potências rivais investiram pesado no fortalecimento de suas forças submarinas. E quando há uma corrida armamentista em curso, a morte se torna uma presença constante. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita agora e se inscreve. No episódio de hoje vamos relembrar 5 tragédias envolvendo submarinos e submersíveis norte-americanos. Então, preparem-se para mergulhar com a gente. Cotino SS-345 e Tusk SS-426. Essa tragédia aconteceu bem no começo da Guerra Fria. Em agosto de 1949, 2 submarinos americanos, o Cotino SS-345 e o Tusk SS-426, zarparam de uma base militar na Irlanda do Norte em uma missão de reconhecimento rumo à costa da Península de Kola, na União Soviética. Ambos pertenciam à classe balão de submarinos de cruzeiro com propulsão diesel-elétrica, uma classe bastante avançada para a época. Durante a Segunda Guerra Mundial e nos anos seguintes, os Estados Unidos construíram ao todo 122 submarinos dessa classe. Uma semana após a partida, os 2 submarinos chegaram sem nenhum contratempo à posição planejada, cerca de 150 quilômetros de Murmansk, e começaram a interceptar comunicações por rádio da frota soviética. Mas no dia 25 de agosto de 1949, uma forte tempestade causou balanços violentos e a água do mar invadiu a casa de máquinas do submarino Cotino, paralisando seus motores. Pouco depois, uma explosão atingiu a parte traseira do navio e o impacto provocou um incêndio na sala das baterias. 50 minutos depois, uma segunda explosão forçou a tripulação do Cotino a pedir socorro ao submarino Tusk, que estava nas proximidades. A situação extrema foi resolvida com uma manobra bastante inusitada. Os 2 submarinos foram amarrados com um cabo e os tripulantes do Cotino atravessaram essa corda no meio da tempestade para embarcar no Tusk. Durante a operação de evacuação, o engenheiro do Cotino bateu no casco e morreu, e 12 marinheiros do Tusk foram lançados ao mar por uma onda gigantesca. Apenas 6 deles conseguiram ser resgatados com vida. Os demais se afogaram. Os militares americanos decidiram deixar parte da tripulação no Cotino avariado e tentaram rebocá-lo de volta à base. Porém, na noite de 26 de agosto, uma terceira e última explosão tomou conta do submarino, que foi rapidamente engolido pelas chamas. Os 15 tripulantes que ainda estavam a bordo precisaram abandonar o navio às pressas, fugindo do incêndio. Por sorte, todos os tripulantes do Cotino conseguiram embarcar no Tusk, que com o dobro de pessoas a bordo, chegou em segurança ao porto de Hammerfest, na Noruega, 6 horas depois. O Cotino, já sem sua tripulação, afundou no mar da Noruega a 200 metros de profundidade. Como saldo final dessa missão fracassada, 7 marinheiros morreram, dezenas ficaram com queimaduras de vários graus, e o submarino Cotino foi perdido. Mas, como ficaria claro mais tarde, essa foi apenas a primeira colheita de vidas feita pela morte silenciosa da Guerra Fria recém-iniciada. USS Thrasher, SSN-593.
O submarino nuclear Thrasher, SSN-593, representava na época o ápice do avanço tecnológico dos Estados Unidos na construção de submarinos movidos à energia nuclear. Em outras palavras, o Thrasher era o melhor submarino do mundo, e com toda a razão era o orgulho da frota submarina americana. No entanto, o SSN-593, que foi o primeiro da classe Thrasher, teve uma vida muito curta. O submarino foi lançado ao mar em 9 de julho de 1960, mas afundou no Oceano Atlântico menos de 3 anos depois, em 10 de abril de 1963. O acidente ocorreu a 350 quilômetros a leste do Cabo Cod, numa região com cerca de 400 metros de profundidade. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que causou o desastre. Isso porque nenhum dos que estavam a bordo sobreviveu para contar o que houve. Segundo a versão oficial, o incidente teria começado com um vazamento de água na casa de máquinas. Esse vazamento levou à paralisação do reator nuclear, fazendo com que o submarino começasse a descer além do limite de resistência estrutural do casco. Até hoje não se sabe com exatidão a que profundidade o submarino foi esmagado pela pressão da água. Todos os 129 ocupantes que estavam a bordo, incluindo toda a tripulação e alguns especialistas civis, morreram. Na história da Marinha dos Estados Unidos, essa tragédia permanece como o maior desastre em número de vítimas ocorrido em tempos de paz. Um ponto importante é que os Estados Unidos aprenderam lições valiosas com o naufrágio do SSN-593 e criaram imediatamente o programa SubSafe, voltado para o aumento da segurança nos submarinos. As normas rigorosas desse programa continuam sendo seguidas até hoje, não apenas na construção de submarinos, mas em toda a engenharia de equipamentos da Marinha Americana. USS Scorpion, SSN-589. Essa tragédia aconteceu no dia 22 de maio de 1968, exatamente 5 anos após o naufrágio do submarino USS Thrasher. Perder 2 submarinos nucleares em tão pouco tempo e em plena paz levou a uma séria crise de confiança em toda a frota submarina americana. Como consequência, o programa de segurança SubSafe foi implementado com urgência e o controle técnico sobre a construção dos submarinos foi reforçado. As causas no naufrágio do Scorpion permanecem mistério até hoje. O Scorpion estava voltando para sua base em Norfolk após uma missão de patrulha no mar Mediterrâneo, quando de repente perdeu o contato. A busca mobilizou cerca de 60 navios, mas o submarino só foi encontrado 5 meses depois. Os destroços do Scorpion foram localizados por um submersível de exploração em alto mar, a cerca de 3.000 metros de profundidade, ao sudoeste dos Açores. Pelos danos encontrados, muitos acreditam que o submarino pode ter sido destruído por uma explosão de um dos torpedos que estavam a bordo. No entanto, também existem outras hipóteses, como uma explosão nas baterias ou até mesmo um ataque direto de um submarino soviético. Um dos principais defensores dessa última teoria é o jornalista militar Ed Offley, que chegou a escrever um livro inteiro sobre o caso. Nele, Offley afirma que a destruição do USS Scorpion, SSN-589, teria sido um ato de retaliação soviética pela perda do submarino K-129, que afundou meses antes. Confirmar oficialmente se essa versão é verdadeira ou não, hoje é algo praticamente impossível. USS Bonefish, SS-582. Este acidente merece ser lembrado como um raro caso de resgate bem-sucedido. Mas antes de falar sobre o Bonefish, vamos voltar à operação de resgate do submarino USS Squalus, SS-192. Essa operação, realizada em 1939, foi o primeiro salvamento de tripulação da história da Força Submarina Americana. Na ocasião, 26 tripulantes morreram, mas 33 conseguiram ser salvos com vida. Em toda a história de acidentes com submarinos, casos em que o resgate correu bem assim são extremamente raros. O acidente com o USS Bonefish aconteceu quase 50 anos depois, em 24 de abril de 1988, na costa da Flórida. Naquela época, o Bonefish era um dos poucos submarinos da Marinha Americana ainda movidos com propulsão diesel elétrica. Durante um exercício com submarinos nucleares de última geração,
o Bonifice sofreu um curto-circuito na sala das baterias. As chamas se espalharam rapidamente, tomando praticamente todos os compartimentos do navio. Para salvar a tripulação, o capitão ordenou a imediata subida à superfície. Graças à chegada rápida de navios de resgate e helicópteros, 89 tripulantes foram salvos com sucesso. 3 marinheiros morreram por intoxicação por monóxido de carbono e outros sofreram queimaduras, mas ninguém mais correu risco de vida. Após uma análise minuciosa do acidente, o comando da Marinha decidiu aposentar com urgência os submarinos antigos movidos a diesel. O USS Bonifice foi rebocado até a base de Charleston, na Carolina do Sul, onde seus danos foram avaliados e, por fim, decidiu-se por seu descomissionamento e reciclagem. O submersível Titã. A data oficial do acidente com o Titã é 18 de junho de 2023. O Titã era um submersível utilizado em expedições para visitar os destroços do lendário Titanic, que naufragou em 1912. E foi justamente nesse dia que o contato com ele foi perdido. É impossível não lembrar daquelas histórias sobre maldições que recaem sobre quem perturba os mortos em seus túmulos. Mas é importante dizer, o Titã não deve de forma alguma ser comparado aos submarinos militares modernos. Ele era um veículo civil experimental, desenvolvido pela empresa OceanGate para mergulhos em grandes profundidades. Tinha apenas 6,7 metros de comprimento, 2,8 metros de largura e capacidade para 5 pessoas, um veículo realmente pequeno. O interior do Titã era extremamente simples e sua pilotagem era feita com um joystick, semelhante aos usados em videogames, levemente modificado. Embora houvesse muitas fragilidades técnicas, essa não foi a primeira vez que o Titã desceu até a área onde estão os destroços do Titanic. A operação do caro passeio até os 3.800 metros de profundidade era liderada por Stockton Rush, fundador da OceanGate e também criador do próprio Titã. Foi por decisão dele que o OceanGate não submeteu o submersível a nenhum processo oficial de certificação. Por exemplo, a janela do Titã havia sido projetada para resistir a pressões de até 1.300 metros de profundidade, bem abaixo do necessário. Na data do acidente, o Titã levava a bordo Stockton Rush, o renomado especialista em Titanic Paul-Henri Nargeolet e 3 turistas, que haviam pago $250 mil cada pela expedição. Após a perda de contato, uma operação internacional de busca foi lançada, e no dia 22 de junho de 2023, os destroços recém-afundados do Titã foram encontrados a apenas 500 metros do Titanic. E pela condição dos restos encontrados, ficou claro que houve uma implosão catastrófica no casco do submersível. A destruição foi tão instantânea que os ocupantes perderam a vida literalmente em menos de um segundo. A trágica perda do Titã gerou intensos debates no meio político e na opinião pública mundial. Ficou evidente que há muitos problemas a serem resolvidos quando se trata de segurança de operações civis em grandes profundidades. As expedições turísticas ao local onde jaz o Titanic foram suspensas, mas é difícil acreditar que essa pausa irá durar para sempre. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê no próximo episódio aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.